Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Possivelmente nós estaremos encerrando o ano com este vídeo aqui, né, pós-Natal. É, e eu quero desejar a você desejar um feliz ano novo para você e para sua família, tá? Que 2025 venha por aí cheio de graça e misericórdia de Deus para as nossas vidas e que você possa viver, né, os propósitos de Deus em nome de Jesus, ok? São os meus votos. E neste vídeo nós vamos analisar uma mensagem que um pastor muito conhecido aqui na internet e no mundo cristão e fora do mundo cristão também é bem conhecido. É um trechinho de um vídeo que ele gravou falando do Natal, né? De um Deus acolhedor, um Deus que cabe em todos e é para todos. E não é sobre o teor da mensagem em si, mas há alguma abordagem que ele faz utilizando o pronome neutro, né? O famoso todes, né? O ele, né? O menine, esse tipo de coisa. O pronome é neutro, linguagem neutra. E aí eu quero ir para a Bíblia, né? Pastor da vida dominicana, vou para a Bíblia e mostrar o porquê não devemos utilizar o ele, o todes, tá? Fazer uma confrontação bíblica mesmo e pastoral sobre esse vídeo. E depois, na sequência, nós vamos ver mais 2 vídeos. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos ouvir o que um filósofo tem a dizer, um filósofo famoso, tem a dizer sobre essa linguagem neutra, e o que uma professora de português, professora Cíntia, conhecidíssima também no mundo acadêmico, na internet, o que ela tem a dizer sobre a língua portuguesa em relação a esse pronome neutro, essa linguagem neutra. Poxa, assiste até o final. Pô, fica até o fim do vídeo, por favor, tá bom? Peço que você se inscreva no nosso canal, que você curta o vídeo, que você compartilhe com alguém, beleza? Para ajudar a gente. Divulga. Bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, é isso aí, pessoal. É isso aí. Vamos então para a Bíblia Sagrada. Estou aqui com a Bíblia, a Palavra de Deus, ok? E na versão Almeida atualizada, nova Almeida atualizada, eu quero ler Gênesis capítulo 1. Versículo 1 diz assim, ó: no princípio criou Deus o céu e a terra, ok? Ou seja, no versículo 1, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, revelação de Deus para nós, está dizendo que Deus criou os céus e a terra no princípio. Ou seja, ele criou tudo que há no céu, tudo que há na terra. A sequência do texto vai descrever a criação de Deus, né? Que ele criou, fez separação entre terra e água, ele criou os animais, criou os vegetais, né? Colocou os luminares nos céus, né? Sol, lua, estrelas, planetas, ele criou tudo. Vai dizer na sequência do texto, né? Versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, enfim, todo o processo da criação, e vai dizer que o Senhor criou todo ser vivente que existe no mar, na terra, aquelas aves do céu, enfim. E aí vai chegar num versículo, olha só, vai chegar num versículo que é importante, que é o versículo 26, tá? Capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, Deus diz assim: e Deus disse, olha só, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Versículo 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Olha só. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Ok? Bom, pessoal, nesse vídeo aqui que eu estou gravando, eu já estou lendo, já começando a minha fala, lendo as escrituras, porque como pastor, e acredito que qualquer pastor deveria ser assim, ou deve ser assim, é necessário que nos nossos argumentos, antes de recorrermos ao teólogo Y, ao teólogo X, ok? Antes de recorrermos a uma análise teológica de algum teólogo, é necessário primeiramente irmos às escrituras, às fontes, tá bom? A palavra de Deus é a fonte de todo o nosso entendimento, sabedoria e das nossas doutrinas cristãs. Estão aqui na Bíblia Sagrada. Inclusive, o protestante, né, ou o evangélico, ele tem como uma verdade absoluta para a sua vida o sola escritura, né, um dos lemas da Reforma Protestante. Somente pelas escrituras, somente as escrituras podem nos revelar, né, aquilo que Deus tem para nos dizer, para nos ensinar. Inclusive na Igreja Batista Fraternidade, como muitas igrejas evangélicas também é assim, dessa forma, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé, né, e de conduta, ok? Então, de doutrina. Todo pensamento teológico deve ser desenvolvido a partir das escrituras. E aí nós temos que tomar cuidado para não atropelarmos o texto. O texto precisa ser interpretado? Sim. Mas o texto precisa ser analisado com carinho, com entendimento? Sim. Isso faz parte, né, da hermenêutica bíblica, né? Da interpretação do texto, ok. Só que existem textos que eles já estão escritos de forma direta, queridos. Né? Não tem a ver com uma questão cultural para ser analisada, não tem a ver com uma questão histórica para ser analisada, não tem uma questão ligada a qualquer outro aspecto que ainda tenha que interpretar o texto. Tem textos que são diretos e objetivos na Bíblia. Não tem nada a ver com vamos tentar fazer uma interpretação diferente disso aqui. Não tem. No caso de Gênesis 1, versículos 26 e 27, o texto é direto. Deus criou o homem e a mulher. Ele os criou. E interessante que ele os criou com a identidade masculina, feminina, gênero masculino, gênero feminino. Não há ali, queridos, uma ideia de uma terceira forma de ser, um gênero neutro, uma pessoa que não é nem o homem e nem a mulher. Isso não existe, ok? Na identidade bíblica isso não existe. Ok, pessoal? Então é necessário que a gente entenda. Eu não vou aqui entrar nas questões teológicas, né, sobre ser a imagem de Deus, no sentido de que Deus nos deu no início, na criação, autoridade sobre a criação, né? Porque o homem recebeu, como o próprio texto diz, autoridade sobre todos os animais da terra, sobre o vegetal, ou seja, sobre a terra, né, em si. Sobre as árvores, sobre o mar, enfim, Deus deu para o homem capacidade, inteligência, força para ele cuidar da terra, dominar sobre a terra, assim como Deus tem o domínio sobre todas as coisas, ok? E Deus deu ao homem o quê? O intelecto, o poder criativo.
o poder do relacionamento, de relacionar-se, né? Então, isso tudo tem a ver com a imago Dei, a imagem de Deus, tá? Além disso, mais profundamente, Deus colocou no homem a eternidade, ok? Ou seja, mesmo que você um dia venha morrer, nós temos um entendimento bíblico de que nós temos um espírito, a alma eterna, tá? Que nós viveremos para sempre com Deus, tá? Então nós estamos imortais nesse sentido, beleza? Não é à toa que Cristo prometeu, né, que quando ele vier na sua segunda vinda em glória, ele vai ressuscitar aqueles que são deles para a vida eterna, e outros serão ressuscitados para a condenação. Beleza? Muito bem. Aí, queridos e queridas, nós vamos ver então que é claro que na identidade, né, com o nosso Criador, ele claramente, objetivamente, perfeitamente criou homem e mulher. Simples assim. Depois de Gênesis capítulo 3, quando no capítulo 3 é descrito a queda do homem, ou seja, a queda da humanidade, quando a humanidade entrou em rebelião contra Deus, entrou em pecado contra Deus, e aí foram expulsos do paraíso e perderam aquela comunhão com Deus. Obviamente que a maldade entrou no coração do ser humano, as ideias malucas entraram na sua mente, e daí para frente houve morte, roubo, prostituição, adoração de ídolos, criação de ídolos para serem adorados, mentira, engano, trapaça, ganância, e tudo que é de mal daí para frente surgiu. Depois de Gênesis 3 adiante, para frente, a gente vai ver isso aí acontecer. Então, o que acontece hoje, quando as pessoas têm essas ideias que fogem da identidade do Criador, quando alguém começa na cabeça dela e diz assim, eu acho que eu não sou nem homem, nem mulher, eu sou uma outra coisa, eu tenho uma outra identidade, eu sou um menine, né, um menine, então me chame de Ili quando falar comigo, e quando eu estiver no meio de um monte de gente, por favor, diga todes, porque eu não me encaixo no todas, eu não me encaixo no todos, eu me encaixo no todes. Antigamente era o todex, né? Não sei se você lembra, meninix, colocavam o X, não sei se vocês lembram, uns 10 anos atrás, eu tô gravando esse vídeo em dezembro de 2024, dia 26 de dezembro de 2024, quando eu gravo esse vídeo. Uns 10 anos atrás, lá para 2016, tava na moda, né, no mundo acadêmico, a partir do mundo acadêmico, de uns malucos que entram lá, começaram a elaborar essa ideia de que havia alguém que não se encaixava, né, nem com a identidade feminina, nem com a identidade masculina, então era necessário colocar algo neutro ali. Então disseram que alguns nascem meninix, um X, né? Colocar um X para que depois essa criança crescesse e definisse se ela se identifica como menina, como menino, ou se de fato ele ia permanecer meninix, né? Uma coisa neutra. E depois aperfeiçoaram essa maluquice e colocaram menine. E é interessante que para mim isso não é apenas fruto do pecado, porque o pecado já mostra que é uma distorção, né, daquilo que Deus criou. Então o pecado vai para combater Deus. Mas é também o fruto do pecado que eles trouxe também ao mundo o quê? Doenças. Trouxe ao mundo enfermidades, inclusive distorções mentais, problemáticas, que estão aqui, ó, na psique. Então, para mim, queridos, tem um monte de gente aí com maluquices na cabeça, isso mesmo, maluquices, ideias doidas. E elas vão, às vezes, com problemas, estão com problemas mesmo de identidade, elas estão perdidas. Não sei se é na formação genética, se é no DNA, não sei o que é, mas alguma coisa atinge a mente das pessoas, né? E elas começam a elaborar ideias, né? Como menine, todes, né? Tentando trazer para a linguagem uma ideia de neutralidade, né? Como se
o gênero ou a identidade da pessoa fosse somente uma construção e não houvesse algo já desde o nascimento ligado ali a esse indivíduo, a esse ser. E aí eu, como pastor, não posso endossar isso, eu não posso assinar embaixo, falar, é isso aí, nunca! Porque, meu Deus, queridos, ele está revelado, né, pelas escrituras sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo, palavra de Deus, aliás, inerrante, infalível. Eu não posso ir aqui agora e falar, então Deus fez o meninix, né? Aqui a meninix, né? O menine. Adão ainda era um menine. Eu não sei se ele depois ficou menino. A Eva era uma menina e depois não sei se ela ficou menina. Eu não posso fazer isso, que a palavra de Deus me assegura uma identidade. Deus fez homem e mulher, gênero masculino, gênero feminino, e colocou neles uma certeza de identidade de quem eles eram. Inclusive, a partir daí que a gente tem a distribuição dos papéis sociais, né? O que é o papel do homem numa sociedade, da mulher. Claro que isso pode mudar, queridos, de acordo com a cultura, com o tempo, sem dúvida. Claro que papéis sociais, eles vão sofrendo alterações na cultura, né, na sociedade, simples, ok, mas mesmo assim não se perde a identidade de quem são. Então, como pastor de igreja, eu venho aqui pela palavra de Deus afirmar que existe menino e menina, simples assim, foram criados por Deus assim, não tem nada a ver, queridos, ideia de gênero neutro, pessoas que não se encaixam, né, pessoas que não entendem, eu não sou, hoje em dia tá tão doida a coisa tá tão maluca, e tem gente assinando embaixo, querendo enfiar a goela abaixo das pessoas, tentando forçar a ideia, dizendo, não, isso é normal, né, uma criança que muitas vezes, criança não, a gente vai ver adolescente, a gente vai ver adultos, né, se identificando como um cachorro, já viu isso aí? Aí a outra pessoa coloca a coleira no pescoço daquela pessoa e ele tem os momentos de cachorro dele, porque ele acredita que ele já foi, sei lá, numa outra encarnação, sei lá onde, um cachorro, né? Ele já foi um animal, não sei, ou nasceu assim, com essa ideia, essa identidade. Aí ele anda igual um cachorro no shopping, na rua, na praça, tem os momentos dele de animal, e as pessoas querem falar que isso, alguns, né? Alguns querem dizer que isso é totalmente normal. Isso é uma loucura, queridos. Isso é loucura, ok? Aí tem alguns que querem se identificar como uma cobra. Outro dia um cara aí começou a se rastejar igual cobra, porque ele se vê assim, né, se identifica também em alguns momentos como um ser, como uma cobra. Outro dia, absurdo, uma menina, eu não vou pôr nesses vídeos, mas pela internet você vai encontrar, e não é fake news, é real o que nós estamos falando aqui. Outro dia uma garota, uma adolescente, uma jovem, não sei, ela disse para a família que ela se sentia uma porca, uma pig, né, porque eu não sei nem se é no Brasil isso, e aí ela no banheiro, para satisfazer os seus momentos, que ela ficava, né, assim, em alguns momentos a mãe pôs no banheiro um pouco de terra com lama para ela se sentir porca. Em alguns momentos ela vai lá e fica rolando, aí tem comida, ela vai e come no pratinho, fica ali um tempinho, o tempinho dela, o momento porca, entendeu? Para satisfazer, aliviar. Queridos, olha, tem um monte de gente indo para loucura, enganada pelo diabo, tá entendendo? E tendo aí um monte de intelectual maluco, e desculpe, né, o que eu vou falar agora, espiritualmente falando também, alguns quase que tipo meio que endemoniados por trás dessas loucuras aí, assinando isso como algo normal, uma aberração dessa. Tá? Então, lembre-se, Deus te fez homem ou Deus te fez mulher, essa é a sua identidade em Deus. Olhe para a palavra de Deus, seja liberto das maluquices, seja liberto das opressões espirituais que te levam à rebelião contra o Criador. Se converta e busque na palavra de Deus, na Bíblia, quem é você, quem é o teu Criador, ok? Agora, o que eu vou mostrar agora na sequência para vocês é que tem um pastor famoso que, ao invés de afirmar o que eu estou dizendo aqui, porque é um pastor, ele vai e meio que aprova, né? Não porque ele fez um discurso, falando que é normal ser todes, né? Que é normal ter
o menine, alguns são menine, Deus acolhe até os menines e tal. Não é que ele faz um discurso explícito ou voltado especificamente para essa discussão. Não sei se ele tem algum por aí guardado, mas não nesse caso. É um corte que eu estou fazendo de uma mensagem que ele deu de Natal agora, em 2024, né, alguns dias, uma semana atrás. E nessa mensagem de Natal ele vai dizer que Deus acolhe a todos, cabe na vida de todos, todos cabem em Deus. E inclusive não somente todas, como todos e todes. Ou seja, com essa fala, esse pastor, ele contraria o que diz as Escrituras. E isso não é ser radical, isso aqui é ser bíblico e lógico e obediente, querido. Obediente à palavra de Deus. Nós, ministros, fomos chamados não para agradar os homens, não para andarmos com as tendências do mundo, mas sim, nos princípios e fundamentos, é o que eu sempre falo aqui, nos fundamentos da nossa fé, nos princípios fundamentais, nós obedecemos, devemos ser fiéis à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. É nela que construímos nosso pensamento, temos certeza da nossa identidade e é por ela que seguimos o nosso caminho, orientados pela sabedoria divina e vontade divina. Ok, queridos? Então eu vou pôr agora na sequência para vocês o vídeo desse pastor falando, tá? Depois, mas espera aí, depois que você vê que ele falando que ele meio que aprova o todes, porque ele diz que é assim, que cabe, né, no colo de Deus até os todes. Então ele diz que o todes é normal ter todes, né? É uma espécie de aprovação de conduta, ok? Ao invés de combater, de confrontar esse tipo de coisa, ele, o quê? Ele meio que assina embaixo, tá certo? E depois, por incrível que pareça, né? Aí a gente vai ver um filósofo, que é famoso também, filósofo famoso, né? Que é o Luiz Felipe Pondé, que diferente desse pastor, ele inclusive é um filósofo que muitos não sabem, mas ele é ateu, né? Pelo menos ele se diz ateu, mas ele tem um respeito muito grande pelo pensamento religioso. Luiz Felipe Pondé já esteve aí em vários, dando entrevista em vários podcasts, né, evangélicos. Vira e mexe ele conversa, dialoga com pastores, inclusive com esse pastor aí, que é o Kivitz, né, que eu vou colocar o vídeo agora. O Pondé, Luiz Felipe Pondé, ele é um filósofo famoso, né, é professor aí, não sei se está dando aula ainda na PUC, mas na FAAP, né, e assim, tá sempre nos programas de televisão, dando opiniões sobre política e outras coisas no Jornal da Cultura. Às vezes ele tá ali também, bom, em vários programas, tá? Ele já participou, né? Tem um programa na TV Cultura também, tem o Café Filosófico que ele já participou várias vezes, e enfim. Ele é um desses que você vai ver o vídeo. Ele acha uma idiotice o todes, ok? E depois, e ele não precisa nem da Bíblia para dizer isso. E o pastor que tem a Bíblia fica passando a mãozinha na cabecinha, tipo, aprovando umas coisas doidas dessa, que é uma afronta contra Deus. Aí vem o filósofo, que é um pensador conhecido, respeitado, e fala, isso aí tudo é bobagem, besteira. E alguém que não usa nem a Bíblia para isso. Nem precisa. E aí, depois, vou pôr o vídeo de uma professora de português, de língua portuguesa, dizendo a bobagem que é o todes e a linguagem neutra. Que tem a ver com militância e não com língua portuguesa. Queridos, veja o vídeo, por favor, veja os trechos, os cortes dos vídeos que eu vou pôr na sequência. Eu vou tentar cortar eles de uma maneira satisfatória, que não fique tão longo, mas por favor, assista isso. E ó, esse é um assunto que você pode achar bobagem, mas não é. É muito importante. Porque a identidade de uma pessoa define quem ela é. Sim, define quem ela é. E quem somos nós diante de Deus? Essa é a pergunta. E eu, como pastor, vou dizer para você. Nós somos criados para a glória de Deus. E Deus nos fez homem e mulher.
com papéis sociais para que o mundo funcione, para sermos conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus nos ensina. Porque um pastor que não usa a Bíblia para orientar seu povo não é mais pastor. Veja a fala desse pastor, na sequência, veja o filósofo falando. E depois veja na sequência a professora de língua portuguesa. O Natal é Deus absolutamente acessível. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que Jesus recebe o nome de Emanuel, que é Deus conosco. Conosco quem? Nós quem? É Deus no meio de nós. Deus ao nosso lado. Ao lado de quem? Ao lado do rico, do pobre, do preto, do branco. Ao lado do masculino, do feminino. Ao lado de todas, de todes, de todas. Bom, você viu aí o que ele fala, o pastor fala. E era para usar a Bíblia e confrontar essa ideia. Para mostrar, ó, aliás, o assunto não é sobre todos, então ele tinha que ter tirado todos daí. Tinha que falar, olha, Deus, ele está para todos. E acabou, todos é homem, mulher, seja quem for. Acabou. E, por mais que seja redundante, e a professora de português, ela vai falar isso daqui a pouco. Ainda que seja redundante usar todos e todas, mesmo sendo redundante, né? Por uma questão de afirmação de espaço, que é uma pauta que o feminismo trouxe para dizer que se não fala todas, elas não estão incluídas, e não se sentem incluídas, então começaram a falar boa noite todos e todas, né? Bem-vindo todos e todas, né? Tá, é redundante, porque na língua portuguesa todos é todos os que estão presentes, todos os que estão ouvindo, todos os que estão, né? Todas, né? Ou todas as pessoas, né? Ou todos os seres humanos do recinto. Então é essa a ideia, né? Mas a pauta feminista diz que tem que falar todas. Então, ainda que seja redundante e sem necessidade, uma tontice, às vezes a gente acaba falando, né? A gente acaba entrando nessa modinha e a gente fala bem-vindo todos e todas, apesar de ser redundante. Mas a gente usa, às vezes acontece. Mas até aí tudo bem, porque realmente existe todos os homens e todas as mulheres. Ok, identidade masculina e feminina, conforme a Bíblia nos mostra. Beleza. Agora, o todes, onde está o todes? Nem na Bíblia, nem na língua portuguesa e nem em lugar nenhum. A não ser, talvez, no mundo fantástico de Bob ou no mundo de loucuras de alguém que idealizou essa ideia. Tá bom? De alguém perdido, que não sabe quem é. E um pastor não pode afirmar isso. O pastor tem que ser claro. O que a Bíblia diz é que existe homem e mulher. Então, ainda que o pastor falasse, olha, Deus cabe em todas, Deus cabe em todos, Deus é para todas e para todos, apesar de redundante, ok. Mas quando ele fala todes, ele está ferindo um princípio bíblico sobre identidade. E não venha com mimimi aqui no meu canal, não. Ok? Essa é a palavra de Deus. Eu sou um pastor, querido. Não sou um animador de palco. Beleza? Eu fui chamado para ser fiel às escrituras. Não que eu seja fiel no sentido de perfeito. Não, nós temos defeitos. Mas eu não posso contrariar a Bíblia, nem para me agradar, nem para agradar você, e nem para agradar a torcida do Corinthians. Eu não posso. Tem que ser fiel às escrituras, principalmente naquilo que é um texto claro, que não cabe interpretação, principalmente também naquilo que são princípios e fundamentos da fé. Não dá pra gente brincar com isso, ok? Agora, na sequência, eu vou pôr que o filósofo ateu Luiz Felipe Pondé não precisa nem de Bíblia. Ele já vai logo rasgando o verbo e dizendo, isso é uma tontice, uma besteira total, uma loucura. Olha aí o que ele vai dizer. Veja na sequência o Luiz Felipe Pondé. E depois eu vou pôr o vídeo da professora dizendo que é caso de sanidade mental esse negócio do todes. Não tem nada a ver com língua portuguesa. Veja na sequência. Eu acho essa história de gêneros neutros especialmente idiota, né? Não levo a sério, né? Não no sentido de que uma pessoa não possa ela nasceu anatomicamente com o corpo de um sexo e ela se sente de outro, e ela vai viver de outro jeito. E alguém que tem uma visão de um mundo liberal jamais pode ser contra isso, certo?
A pessoa pode ver do jeito que ela quiser. Não disse nada. Né? A pessoa pode viver do jeito que ela quiser, né? Agora, outra coisa é você pegar e torcer toda uma linguagem em transformar isso numa questão, né? Porque teve uma época que era arroba. Eu lembro que era arroba, depois foi para X. Então, agora tá no E, queridos alunos. Eu acho isso tudo muito idiota. É essa a câmera? Qualquer uma aí. Eu acho isso muito bobo, tá? Acho que isso... Às vezes o mundo é ridículo e às vezes o Brasil é muito ridículo. Enquanto a gente sabe que, por exemplo, falta remédio, falta às vezes fralda geriátrica no SUS, as pessoas ficam se ocupando de coisas como escolas quererem colocar X no lugar da vogal O e da vogal A para dizer que meninos e meninas não são meninos e meninas, mas são meninex. O que significa isso? Significa que se você quiser perguntar para uma mãe, seu filho é meninex ou meninex? Ou seja, a ideia desses tarados de gênero, que na realidade é uma espécie de histeria, né, de patologia social, essa obsessão em ficar dizendo que homens e mulheres são invenções sociais e que, portanto, cada um é o que quer ser e, portanto, a escola deve dar às crianças, chamando-os, melhor dizendo, chamando-os, né, porque não dá nem para falar, chamando menino e menina de meninex, para dizer que é um gênero neutro, já que o português não tem esse gênero neutro. Começar a fazer isso nas escolas não só é uma coisa ridícula, porque quer dizer que então as crianças vão decidir o que elas são e a escola vai estar pressionando nem para ser homem nem para ser mulher. Isso na realidade é mais um indício de que às vezes a escola hoje em dia se transformou num dos espaços mais perdidos da face da Terra. Por quê? Porque começar a colocar X no lugar de O e de A, se não fosse apenas uma coisa ridícula e idiota, quando isso faz parte de um projeto pedagógico de uma escola ou de um país, demonstra que quem fez esse projeto, na realidade, deve ter algum tipo de problema. Não só o próprio problema de inventar o X no lugar do O e do A, como também um problema que é uma espécie de fascismo, de totalitarismo. Porque quem disse que qualquer pedagogo ou pedagoga ou pedagogos tem o direito de se meter na construção e no processo de identificação sexual dos filhos dos outros? Então eu acredito que na realidade as escolas que estão fazendo isso, eu aconselharia aos pais, em geral, prestar atenção no que estão ensinando para os seus filhos na escola, tá? Devia ficar mais atento para ver se não tem algum coordenador tonto ou tonta ou tontix inventando ideias absurdas para se meter na vida sexual dos seus filhos, quando eles deviam, na realidade, estar ensinando o capital do Brasil, o capital da Europa, como se soma 2 mais 2 igual a 4, ensinando história do Brasil quando ele foi descoberto e tal, ao invés de ficar ensinando bobagens como essa. Olha, se o mundo contemporâneo tem uma característica é que ele é ridículo. Você não acha, não? Olha só todas as discussões sobre banheiro assim, banheiro assado, que banheiro vai, e discussões como, afinal de contas, o que é uma mulher? Mulher tem a ver com menstruação ou você deve falar pessoas que menstruam? E que tal pessoas que engravidam? E o que dizer de expressões como todes? Isso só para ficar nesse território do que a gente chamaria assuntos relacionados a gênero. Afinal de contas, tem gente por aí que não sabe nem se é menine ou menine. Ou seja, o mundo contemporâneo é bastante caótico como resultado da saturação das transformações e acelerações sociais da modernidade. Bom, pessoal, é isso aí. O filósofo Luiz Felipe Pondé, tá vendo? Indo totalmente na contramão, né? Contrariando aí o uso do termo neutro que o pastor usou, né? Para mim, chega a ser vergonhoso que alguém que se diz ateu, filósofo, intelectual, tal, ele chega e rasga o verbo dizendo assim, é uma tonteira, uma bobagem, uma idiotice. Enquanto que o pastor, que é também um intelectual, esse pastor, ele é um intelectual, que também é um intelectual, um teólogo formado,
mas que é pastor, cara, e tem a Bíblia Sagrada. É incrível como ele está mais preocupado em agradar uma tendência, fazer média para ser alguém legalzão, do que ser fiel àquilo que realmente, de fato, a Bíblia mostra como verdade absoluta para nós seres humanos. A nós, pastores, devemos ajudar as pessoas a se encontrarem em Cristo, em Deus, e não passarmos nas mãos, nas cabeças das pessoas, dizendo para elas o que elas querem ouvir. Aliás, foi sobre isso que o apóstolo Paulo ele alertou a Timóteo, dizendo: Timóteo, cuidado, haverá um tempo que não vão aguentar sã doutrina, Timóteo. Não vão suportar sã doutrina. E vão escolher para eles mestres, pastores, palestrantes, que falem aquilo que eles querem ouvir, segundo suas paixões, suas vontades. Vão amontoar de pessoas ouvindo esses pastores, pois falarão aquilo que lhes agrada. E Paulo vai dizer para Timóteo: você foge disso, seja fiel à palavra de Deus. Ok? Então, vimos aí o filósofo contrariando aí, batendo de frente aí com a ideia do todes. E agora finalizamos com a professora de língua portuguesa, a professora Cíntia. Ela já começa falando no vídeo que é um caso de sanidade mental isso aí, tá? Não sou eu somente que estou dizendo isso aqui, mas a própria professora, né, vai dizer isso com propriedade e vai explicar muita coisa sobre a língua portuguesa para você entender melhor. Ok? Vamos lá ver a professora. Pessoal, é isso aí, tá? Esse é o primeiro, o último vídeo de 2024, aqui do canal Degustação Teológica. Desejo a você e sua casa um feliz ano novo. Que 2025 não lhe falte principalmente a graça de Deus. Não lhe falte a fé. Que você fique firme no Senhor Jesus. Sim, meus votos são para que haja alegria, saúde, paz. Sim, minha oração e os meus votos são para isso. Mas ainda que venham tempos difíceis e de tempestades, que Jesus esteja com você no seu barco. E que você segure nas mãos de Deus, peça para que Deus segure bem forte nas suas mãos. Para que você siga firme, forte e atravesse qualquer dificuldade. Que em 2025 não nos falte a presença do Senhor. E que possamos nos alinhar à vontade dEle e não nos dobrarmos às nossas vontades. Em nome de Jesus. Feliz Ano Novo. Abraço em todos. Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto vivemos. Por isso existe a igreja. É um lugar onde pessoas se unem para juntos buscarem ao Senhor em oração, em comunhão, em adoração, num culto coletivo, onde também meditamos e aprendemos a palavra dele, a palavra de Deus. Convido você a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade, aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, Caieiras. Cultos aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras à noite, às 8 horas. Venha participar conosco. Também temos outras atividades, como grupo de jovens, mulheres, homens, crianças. Também temos reunião de oração. Venha conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha buscar o Senhor conosco. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Deus te abençoe. E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula.
Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos, em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades. FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR! Glória.